Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Flávia, para quem não me conhece ainda. Eu queria, primeiramente, destacar que essa disciplina aqui, ela é muito importante para vocês fazerem, para poder continuar aí as disciplinas da parte de mineração, de maciços rochosos, de mecânica das rochas, dos solos. Então, é uma disciplina que a gente vai sempre trabalhar os tipos de rocha e sempre dar ênfase, nessas características delas, tá? Que depois vocês vão estudar uma a uma. Então, hoje, a gente vai fazer a apresentação da disciplina, vocês podem perguntar na hora que quiserem, tá? A gente tá iniciando agora, eu marquei para iniciar um pouco depois a disciplina, porque eu estava ocupada com outras questões da universidade. Então, agora a gente vai fazer, e toda semana, eu pretendo colocar material lá no AVA e atividade para vocês irem fazendo para contar como carga horária. Se tiver com algum problema, na transmissão, vocês me avisem, tá? Pelo chat. Estão vendo a tela do slide? Estou vendo aqui. Tá certo. Então, a disciplina chama Petrologia, Eu também. Professora sou eu. Aqui tem um pouco do meu currículo. Sou graduada em Geologia, mestre em Geociências e doutora em Ciências Ambientais, tudo pela UFMT. Sou professora, adjunta. Desde 2014 eu sou professora na Engenharia de Minas. E estou coordenando, alguns projetos de pesquisa e extensão. De pesquisa, o projeto Geoparque, esse que vocês veem aqui, o logotipo verdinho, que tem um dinossauro. Há uma dúvida, vocês veem meu mouse ou não? Sim. Tá. Dá pra ver. Tá. E o outro logotipo aqui marrom, Geoparque também, só que é do outro projeto, é o projeto de extensão do Geoparque. E aqui do outro logotipo, o terceiro, é o do projeto de extensão, Educação, Geociências e Mineração, tá? Então, eu trabalho nesses 3 projetos e aí, acaba tomando aí uma parte grande da minha carga horária como professora. Aqui também, esse arquivo já tá lá no AVA, Então, se vocês quiserem também acompanhar por lá, pode ser. Aqui tem o link do meu currículo, tá? Para vocês conhecerem melhor a minha atuação. Aí, como eu tô me apresentando, aí vou pedir para vocês curtirem, a página, as páginas, os perfis dos meus projetos, Tem alguns aqui que já curtem, E outros, que eu não conheço tão bem, da turma, que gostaria de pedir para vocês curtirem, para vocês verem, também como que é a nossa atuação e como está sendo atualmente, nessa questão de isolamento, de distanciamento social. Então, essa disciplina, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, do que eu estava acostumada. Então, espero que vocês tenham paciência comigo, nesse modo novo aqui de dar aula. Então, eu quero ver novas curtidas lá nos perfis, tá, gente? Por favor. A gente tá precisando de uma forcinha, principalmente no de Educação, Geociências e Mineração, que a gente agora, que criou o Instagram e tá, começando a fazer postagens, E a gente agora vai dar mais atenção para ele, eu e os alunos do projeto. No projeto, a gente tem os alunos da Engenharia de Minas, tá? E também, alguns da Geologia. Mas no Geoparque e no de Educação, Geociências e Mineração, a gente tem bolsistas da Engenharia de Minas. Aí, como, eu me apresentei, eu gostaria de que vocês se apresentassem.
para mim, né? Falassem o nome, quando que entrou na engenharia de Minas, quando que fez geologia geral e mineralogia. Se faz muito tempo ou pouco tempo. Aí, se alguém puder começar. Boa tarde, meu nome é Marcondes Barros. Eu entrei na engenharia de Minas, entrar em 2019 agora. 2019/1, calouro. Veterano de todos, mas também sou calouro. Eu já fiz algumas matérias de Minas, bastante até. E é isso aí. Olá, Marcondes. Próximo. Tiago. Boa tarde, eu sou o Thiago Stouco. Eu entrei no curso no período 18/1. Eu fiz Geologia Geral 18/2 e Mineralogia semestre passado. E é isso aí. Tamo junto. Obrigada. Boa tarde, eu sou José Neto, entrei no 18/1, fiz Geral no 18/2 e Mineralogia no passado também. Obrigada, José Neto. Próximo. Boa tarde, eu sou o Fábio Henrique, entrei no 18/1 também, pessoal, e fiz mineralogia semestre passado, estou cursando geologia e só. Como que é seu nome? Fábio Henrique. Ah, tá. Boa tarde, gente. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Meus colegas de mineralogia e de geologia estão todos aí. Daiana. Daiana, você fez mineralogia no semestre passado? Isso. E geologia no retrasado. Obrigada, Daiana. Lucas. Kennel. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo, estudante de mineração. Entrei em 2018/1 e fiz a mineralogia semestre passado e geologia geral no outro semestre anterior. Obrigado, Carlos. Boa tarde, meu nome é Elbert, eu fiz geologia em 18/1 e mineralogia, fiz geologia em 18/2 e mineralogia em 19/1 e ingressei em 18/1. Então, você fez depois deles? Confundi tudo, né, Albert? Desculpa, professora. Eu fiz mineralogia em 19/1. Entendeu? E entrei na faculdade em 18/1. Tá bom, obrigada. Tem mais alguém que tá aqui que não falou? Acho que os outros não estão. Eu não falei. Boa tarde, meu nome é Eric.
Eu ingressei no 2018/1, mas eu tranquei, aí eu voltei fazendo 2018/2. Aí eu fiz geologia semestre passado e eu vou fazer mineral nesse semestre também. Vou fazer as 2 matérias no mesmo semestre. Eita! Mas isso foi por conta da mudança de grade, aí eu tentei readequar melhor desse jeito. Tá certo. Oi, Ana. Ana Paula, né? Tá certo, então. Não precisa falar. E o Lucas também. Boa tarde, professora. Sou o João Vitor. O esquema é semelhante ao da Dayana. Entrei em 2017, fiz mineralogia semestre passado e geogeral semestre retrasado. Boa tarde, meu nome é Lucas Rafael. Entrei em 18/1, fiz geologia em 18/2 e mineral eu vou fazer junto com o Petro, esse semestre agora também. Tá certo. Então tá, pessoal. Espero que quem, né, vai fazer mineral agora, né, consiga acompanhar, né, porque a gente vai começar com uma parte que já considera, né, que vocês saibam mineralogia. Oi, Kennel. Tudo bem, então depois você pode assistir, ou você consegue assistir, só não consegue falar. Então tá certo, gente. Então a gente vai fazer a disciplina Petrologia Geral em 3 meses, né? Um tempo reduzido, porque eu quero terminar ela, né, até dezembro, então, para não ficar aquela mistura de presencial com a distância. Então, fazer tudo à distância, porque complica depois, e aí acaba, né, que a gente pode, né, se ano que vem eu não estiver dando aula, né, na UFMT, aí complica para vocês. Então, eu vou encerrar, né, a disciplina. Então, a disciplina, né, são 64 horas, então seriam, né, 4 horas aula por semana, e a gente vai trabalhar, né, os tipos básicos de rocha, que vocês já conhecem, classificação das rochas em relação à formação, identificar as principais estruturas e texturas, entender os conceitos de aplicação de geoquímica e geologia isotôpica. Então, a gente tem esses temas, né, parecem ser coisas bem simples, né, mas a gente vai estudar agora de forma mais aprofundada, tá? Então, né, vocês já fizeram geologia geral, já estão cansados de ver, né, o ciclo das rochas. E a gente agora vai estudar, né, os pedacinhos desses processos que estão, né, entre cada tipo de rocha, cada tipo de processo formador, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais, né, de química e de física, relacionando, né, com os elementos, os tipos de rocha. Não vou embora. Eu vou dar uma saída, tá, Lucas? Eu vou participar numa cooperação técnica. Aí o bom é que vai vir um professor para ficar no meu lugar, né? Um substituto. Então vocês vão ficar com mais uma pessoa para dar aula, né? Possivelmente um engenheiro de Minas. Eu vou para a universidade do meu marido, né? Chama cooperação técnica. Mas não é, como que fala, definitivo, é só um empréstimo, tá? Então, voltando aqui, a gente vai estudar um pouco melhor, tá? Os processos que vocês já ouviram falar, né? Com certeza.
Então, os objetivos específicos, né? Quando a gente falou, né, de conhecer os tipos de rocha, a gente agora vai querer que vocês, né, por olhar uma amostra em campo, né, já tenham uma noção, né, de que tipo é aquela rocha, sem precisar de mandar para um laboratório, né, de passar para um geólogo, né? Porque você em campo tem que ter capacidade de ver uma rocha, né? Porque à medida que vai escavando, por exemplo, numa mina a céu aberto, você vai, né, vendo a mudança. Elas não são iguais, né? Cada metro quadrado a rocha varia um pouco. Quem dera se fosse tudo igual, tá? Então, né, se ela tá ficando mais friável, por quê? Se ela tá ficando mais dura, por quê? Então, a gente vai ter essas questões sempre comentando essas questões de resistência da rocha, né, enquanto tá falando dos tipos. E o que é por isso que a química, né, e a física são muito importantes agora para a gente entender melhor essa disciplina. Os processos de formação, então vocês já conhecem, né? O básico a gente vai estudar um pouco melhor. A classificação das rochas ígneas, né? Então, quais são os tipos de rochas ígneas que vocês conhecem? Qual classificação? Se alguém puder falar. Rochas ígneas máficas, félsicas, essas aí, no caso. Uhum. Que mais? Essas máficas e félsicas é uma classificação com base em quê? Todo mundo já viu isso em geologia geral? Acho que em granulometria, se não se engano, a máfica tem uma cor só, tal, tudo fundido. Ah, tá. Isso. Marcondes, você já não fez essa disciplina? Então, professor, é porque eu não passei de estraste, né? Daí, tipo, eu teria que pegar lá na geologia, só que lá é muitas horas, daí é melhor fazer perto que eu aproveito. Ah, tá bom. Mais fácil. Tá bom. Então, o que o Marcondes falou de máficas e félsicas, eu queria saber, né, se puderem mandar aí no chat, se vocês já ouviram falar, né? Em geologia geral, por exemplo. E o Lucas falou intrusivas e extrusivas. Então, essa divisão, né, que é a primeira que a gente aprende de classificação de rochas ígneas, intrusivas e extrusivas, essa é uma classificação, né, uma das mais importantes, e aí a gente tem, né, essa divisão. Então, essa é uma classificação, né, quanto à origem, quanto ao local de formação dessa rocha ígnea. Então, a gente vai ver em petrologia os outros tipos de classificação, tá? Então, intrusiva e extrusiva vai continuar sendo importante, mas aí vão ter as outras classificações químicas, quanto ao índice de cor, que é essa que o Marcondes falou, classificação, né, mineralógica. Então, a gente vai ter um monte de classificações e a gente vai estudar elas. Das sedimentares, também vocês aprenderam, né, o básico. O que vocês aprenderam? Como que a gente classifica as rochas sedimentares? Alguém lembra? Pela granulometria, né, no caso, seria arenito, daí siltito, esses troços aí.
Ah, sim, né? Quanto ao tamanho dos grãos, sim. E quanto à origem, vocês lembram? Tipo assim, quanto à formação delas? E aí, Rocha pessoal? pré-existente, ela pode ser de origem metamórfica, ígnea ou de sedimentar mesmo. Da sedimentar, mas quais são os tipos? Por exemplo, um arenito, ele foi originado aonde? O calcário foi originado por que tipo de processo? O carvão foi originado por que tipo de processo? Eu falei 3 tipos de rocha sedimentar diferentes, né, de formações geológicas diferentes. Então, o arenito, eu acho que talvez vocês tenham visto, né, é uma rocha sedimentar terrígena, tá? Ou clástica. Então, ela é formada de fragmentos, de clastos, tá? No tamanho areia. Né? O calcário é uma rocha sedimentar de que tipo? Quem sabe alguém lembra agora. Podem escrever no chat, não precisa falar, não. Biogênica, pode ser biogênica, ou química, ou quimiogênica, né? Então, tem calcários que não têm relação com um carbonato vindo de matéria orgânica, né? De conchas, por exemplo, do mar. E tem calcário que é formado por causa, né, do carbonato de conchas. Então, tem uns que a gente vai ter aqueles fósseis, né, que é uma pista da origem dele, e tem outros que vai ser como? Como que vai formar um calcário sem ter a ver com as conchinhas dos animais? As quimiogênicas. Isso. Como que elas se formam? Isso, Então, né, no mar a gente tem carbonato de cálcio, e dependendo da variação de temperatura, da concentração, né, que nem a gente até costuma comparar, né, com um copo com água e vai pondo sal. Quando saturar, né, vai começar a depositar no fundo. Então, isso é um exemplo, né, do que acontece com calcário, por exemplo. O calcário de origem quimiogênica ou química. E as metamórficas? Alguém sabe como que a gente classifica? Estou esperando a resposta no chat. Sem ser o Lucas. Lucas Almeida. Isso, mas qual a classificação de rochas metamórficas que vocês conhecem? Elas podem ser classificadas como?
Esse aí seria, o Eric falou, schistosas, gneissas e granulares. Essa seria uma classificação com base, né, na textura da rocha, que a gente vai ver que também existe, né? Também folheadas, não folheadas. Mas e os tipos de rocha metamórfica, a gente pode classificar também pelos tipos, não é? De local de formação. Onde que eu tenho formação de rochas metamórficas? Por exemplo, na tectônica de placas, onde que forma a rocha metamórfica? Isso mesmo, né? Metamorfismo de contato regional, cataclástico, eles vão ser, né? Por exemplo, a gente pode ter no encontro, né, convergente de placas, como o Marcondes falou. Então, se eu tenho um encontro de placas, eu vou ter, né, um choque dessas rochas, e dependendo da profundidade que ela estiver, né, dependendo do grau geotérmico, da temperatura que elas estão, elas vão se deformar ou, né, se quebrar. A deformação, né, acho que vocês já aprenderam ruptio e ductio. Então, né, a gente vai ter as rochas que vão se quebrar, vão formar um tipo de rocha metamórfica, e as que vão se deformar, formando as dobras, foliações e outras estruturas. Então, essas, né, são rochas metamórficas, porque elas tiveram alterações, né, que estão fora do campo do sedimentar e fora do campo ígneo, tá? Então, a rocha ainda, né, ela existe, ela veio de uma outra rocha, que pode ser inclusive metamórfica mesmo, só que ela sofreu processos, tá? Outro lugar que a gente vai ter metamorfismo, que é onde a gente tem o choque do quê? Sem ser de uma placa tectônica com a outra. Outro lugar que tem choque de rochas. Ver se vocês lembram. Onde tem encontro ali, tipo, do mar com a placa tectônica terrestre, que é uma sobressai sobre a outra ali, no caso. Não, lá é convergente também, né? Basicamente, sim, mas, quase a mesma, só os tipos de crosta, né, que vão ser diferentes, né? Vai ser uma oceânica com uma continental ou duas oceânicas, né? A gente vai ter a formação das rochas metamórficas também, né? Que são convergentes. Quando a gente tem o impacto do meteoro na superfície terrestre, né? O meteoro é uma rocha, e a terra, né, a crosta, a gente tem as rochas, tem o solo. Então, na hora que ocorre esse impacto, ocorrem mudanças de temperatura e pressão. Como o que acontece com as rochas que estavam lá aflorando? Elas vão ser cozidas, né? Então, em breve espaço de tempo, e então elas vão ser metamorfizadas, deformadas, tá? O Lucas escreveu. O regional ele ocorre em grandes regiões, né? Por isso o nome, justamente porque ele coincide com uma grande parte do limite da placa tectônica, onde ela encosta em outra placa tectônica. Então, quando a gente tem a convergência, né, de um limite com da outra placa, a gente vai ter, né, esse metamorfismo regional, essa deformação regional. Agora, se vocês, né, conhecem lá o mapa de placas tectônicas do planeta, e vocês viram lá quando aprenderam que uma mesma placa ela tem diversos limites, né?
Ela não é convergente em todos os cantos dela, nem divergente, nem transformante. Então, a gente vai ter várias partes uma placa só, cada lugar ela tá, né, de um jeito, dependendo do contato que ela faz com a placa adjacente. Então, o metamorfismo regional, uma das características dele é que ele é de grande extensão. O metamorfismo cataclástico, alguém sabe qual que é? Isso. Ou pequenas falhas também, né? A gente pode ter, né, essa deformação, né, formando aquelas rochas de falha. Então, a gente vai aprender sobre os cataclasitos. Outro lugar que tem metamorfismo, alguém lembra? Outro ambiente de formação, que tem a relação com rochas ígneas. Estou aguardando. Isso, próximo, né, a veios ou a grandes plutons, né, a grandes corpos de magma dentro da crosta, né, na hora que eles estão lá guardados dentro da crosta, formando aquela rocha ígnea que a gente vai conhecer quando resfriar, em volta dela também tá quente, né, e a rocha que estava antes lá, quietinha, e agora tem uma rocha quente, esquentando, né, como se fosse um forno, queimando ela, né, essa rocha que foi queimada, a gente vai ter metamorfismo de contato, que também acho que vocês já estudaram. Então, metamorfismo de contato a gente tem, né, forma aquelas auréolas de contato, e a gente vai estudar um pouquinho melhor também, porque tem diversos tipos de rocha metamórfica relacionado a metamorfismo de contato. Então, acho que tem mais uns outros tipos, mas por agora tá ok. Então, a gente vai ver essas rochas e reconhecer a estrutura e textura delas, né? Que são as pistas para a gente identificar, né, que tipo de rocha é. E aí a gente vai ver a aplicação, né, na geoquímica e na geologia isotópica. Geoquímica, né, como o nome já fala, a gente tendo de posse dados geoquímicos, né, dados de química da rocha, a gente coleta a rocha, quebra ela, pulveriza ela, faz uma amostragem menor dentro do pó que foi formado e leva para laboratórios. Esse laboratório vai fornecer uma análise química, né, ou geoquímica, e aí a gente vai ter um monte de elementos químicos, quantidade deles que tinha naquela amostra, e com base nisso a gente pode classificar a rocha, tá? E essa classificação geoquímica, ela é muito interessante, porque diversos autores fizeram, né, cartas de classificação com base na química das rochas. Então, para ter, digamos assim, quase certeza que é uma rocha formada num arco magmático de tal tipo, aí faz química da rocha e você vai plotar num gráfico e vai achar onde que ela tá. Então, a gente vai estudar um pouco disso também. Mas a geoquímica é uma parte da geologia que é estudada, né, a fundo na geologia, ela é uma disciplina só. A gente vai ver só alguns conceitos e aplicações, né, na mineração. E geologia isotópica, que alguém sabe o que é? A gente também vai ter algumas noções. Oi, Marcondes. Eu te vi.
Perdão, professor, apertei sem querer aqui, tô no celular. E aí, pessoal, geologia isotópica. Não sabem o que é, para que serve? Então, os isótopos, né, a gente pode usar tanto para datação de fósseis, né, o carbono 14, mas não é o nosso caso, né, aqui a gente trabalha com rochas. Então, a gente vai ver os minerais que tem, né, esses isótopos que possuem decaimento radioativo e vamos ver como que isso pode ajudar a gente na mineração, né, quando que isso se aplica, né, ao estudo das rochas. Então, né, aqui eu estou apresentando para vocês, na verdade, só o, como que chama? O plano de estudos. Acho que é plano de estudos para vocês, né, que a gente teve que fazer. Então, né, aí uma das partes dele são as estratégias de ensino. Então, eu vou procurar, né, sempre colocar toda semana um conteúdo, seja em texto ou um vídeo, ou os dois, e passar uma atividade, né? Porque aí tanto assistir o vídeo quanto fazer a atividade vai contando carga horária, né? Pra gente ter, né? De 1 em 1 hora aí a gente tem as 64 horas. E, né, então eu vou tentar fazer as coisas, né, bem pontuais, né? Pra gente ir pegando cada parte do conteúdo, não esquecer de nada. Então, aqui foi o planejamento, né, que eu fiz. É claro, né, que é um plano, né, a gente não sabe se vai dar certinho, mas a gente vai começar, então, com a classificação genética das rochas. Então, hoje, né, a gente já começou, né, fiquei aqui revisando com vocês esses tipos de rocha, né, então, é importante que vocês procurem saber, né, ler, se vocês tiverem livro de geologia geral, ou se tiverem alguma cópia aí na casa de vocês, no computador, para vocês relembrarem, né? Porque a gente vai partir lá de quem já fez geologia geral e mineralogia para frente, né? Então, a gente vai ver outros detalhes. E aí tem a quantidade de dias de aula aqui, né? Mais ou menos. A avaliação, né, então, vão ser as atividades, eu vou somar todas elas, então, né, todas vão valer de 0 a 10, para facilitar, e depois eu vou dividir pela quantidade. Então, vão ser sempre atividades, não vai ter uma prova, né. Vocês não estão conseguindo ver? Como que funciona isso? Então, só para salvar? Está no AVA, se for só para salvar. Acho que cada um tá de um jeito, né? E por último aqui, já tá encerrando, gente, também, calma. As referências, né, que tem lá no plano de ensino. Então, tem os livros de geologia que são bem específicos, né? Tem um só da petrologia ígnea, que são as rochas magmáticas, por exemplo, esse é em português, do Eberhard Wernicke, né, o professor que já até faleceu, e ele traz, assim, né, é a Bíblia, assim, em português, né, de rocha ígnea.
Tem tudo quanto é coisa lá de classificação, química, modal, termodinâmica, tectônica e assim por diante. Aí, de rocha metamórfica e sedimentar, aí a gente vai trabalhar mais com os livros gerais. De rocha sedimentar, a gente até tem, né, o de petrologia sedimentar aqui, que está como complementar do Tucker. Só que é em inglês, tá? Então, a gente vai procurar trabalhar com os materiais em português e eu vou sempre fazer os slides, né, com as informações, tá? Para vocês poderem fazer as atividades. Então, o outro lá, o livro do Best, também é de petrologia ígnea, só que é ígnea metamórfica. E, né, esse livro do SGARB, Petrografia Macroscópica de Rochas Ígneas e Sedimentares e Metamórficas, né, petrografia, como vocês já devem saber, é a descrição, né, das rochas. Então, a gente vai, né, trabalhar com a descrição. Então, por isso que um dos livros, né, indicados são esses. Então, a apresentação era essa. Então, se quiserem perguntar mais alguma coisa, tá? Eu acho que eu vou parar a gravação, né? E aí, porque aí a gente pode tirar algumas dúvidas, tá?